Babilônia era o centro do mundo quando Daniel e seus amigos foram levados de Jerusalém. Eles estavam longe de casa, longe da família, longe do pastor. Eles podiam ser quem eles quisessem. Mas eles decidiram usar sua verdadeira identidade. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço vai para a Igreja de Avenida Hilda Pernambués, Salvador, Bahia. Para a base Ebenezer, em Araçás, Bahia. A base Éden, Salvador, Bahia. E para a classe de adolescentes da Igreja Central de Tomé Açu, Pará. E também para a classe de adolescentes de Vila Prudente, São Paulo, capital, com quem nós estivemos na semana passada. Super beijo para vocês todos! Agora, aproveita que esse vídeo ainda não começou e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar, porque é sempre muito bom a gente poder interagir com vocês. E se você já é inscrito, lembre-se de ativar o sininho. Vamos ao vídeo? Matheus, estou super animada com a lição desta semana, porque a gente está começando com uma história de um personagem novo, Daniel. Todo mundo já ouviu falar, muito identificado com os jovens aí. Mas hoje nós iremos mais a fundo nessa história, que é tão rica de detalhes que hoje nós só iremos falar do capítulo 1. Nas últimas lições nós vimos que Jerusalém sofreu pelo menos 3 invasões de Babilônia. E no último vídeo nós estudamos sobre essa terceira invasão, que Nabucodonosor aniquilou Jerusalém. Mas Daniel e seus amigos foram levados na primeira invasão. Isso aconteceu no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Se lembra desse rei? Então, Nabucodonosor levou os nobres, levou ali os filhos, de famílias importantes e também, nessa ocasião, levou os vasos sagrados do templo de Jerusalém. Nabucodonosor colocou esses vasos sagrados no templo do Deus dele. Isso era uma maneira de dizer para todo mundo que eles eram muito superiores e que os deuses a quem eles serviam eram superiores ao Deus de Judá. Ao colocar ali os vasos, era como se eles estivessem aprisionando, colocando o Deus de Israel dentro do templo dos deuses pagãos em Babilônia. Essa podia até ser a impressão que os babilônios tinham, mas Daniel e seus amigos sabiam que a derrota de Jerusalém era um ato de Deus. E eles sabiam que era ele quem estava no comando. Quando a terceira e última invasão aconteceu em Jerusalém, já haviam se passado 19 anos desde que Daniel e seus amigos tinham sido levados para a Babilônia. E é a história deles que nós vamos relembrar hoje. Nabucodonosor até podia pensar que ele era o cara, que ele estava no topo do mundo, mas havia um ser superior a ele. Deus até havia permitido o castigo, mas ele também tinha prometido estar com seu povo, mesmo em Babilônia. O plano de Deus era que Judá fosse uma bênção para todas as nações, e isso aconteceria por meio de Daniel e seus amigos. Mas no meio de tantos jovens, por que Daniel e seus amigos foram escolhidos e o que tinha de diferente neles? Até esse ponto da história, eles eram como os demais jovens. Eles vinham de famílias reais, eles tinham boa aparência, eram inteligentes e tinham competência para servir no palácio do rei. Por isso que o rei mandou que eles fossem instruídos e que eles aprendessem o idioma e conhecessem também a cultura de Babilônia. Então era tipo um curso preparatório para servir no Palácio Real? Era essa a impressão que dava. Mas a verdade é que o rei queria doutrinar esses jovens para que eles tivessem o seu pensamento, a sua cultura antiga lá de Judá, mudados, transformados, convertidos para o pensamento e para o modo de vida de Babilônia. Era uma forma do rei conseguir a lealdade desses jovens. E o primeiro passo para isso acontecer foi a mudança do nome desses rapazes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes que no hebraico faziam referência direta ao Deus de Israel. Na tentativa de mudar o pensamento e a crença deles, os babilônios começaram a chamá-los por outros nomes, como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que para os babilônios faziam referência ao nome dos deuses deles.
A ideia era que sempre que aqueles jovens fossem chamados por aqueles nomes, eles se lembrassem dos deuses de Babilônia. Aparentemente, eles não se importaram de receber esses nomes. Para eles talvez funcionasse como apelidos, porque no RG e no coração os nomes continuavam sendo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens sabiam quem eles eram e conheciam o Deus que eles levavam até mesmo no próprio nome. A fidelidade que eles tinham para esse Deus vinha do coração deles, e isso não mudaria com um nome ou um apelido. Quanto ao nome, tudo bem, mas aí veio uma prova com a qual eles não podiam concordar. O rei havia dado ordens expressas ao chefe dos oficiais para que os jovens fossem alimentados com a comida e a bebida que era servida ao rei. E eles decidiram que não poderiam participar disso, e eles tinham boas razões. Eles conheciam as leis de saúde que Deus tinha dado ao povo deles, e eles sabiam que muitos daqueles alimentos não eram aceitáveis por Deus. A outra questão é que, ainda que parecesse que o rei estava cuidando do bem-estar deles, havia uma questão ideológica com aqueles alimentos. Veja o que Ellen White diz aqui no livro Os Ungidos. Mas o alimento servido na mesa do rei era dedicado aos ídolos, e o fato de comer dele era considerado um ato de adoração aos deuses de Babilônia. Se aceitassem fazer isso, Daniel e seus amigos estariam negando sua fé e desonrando os princípios da lei de Deus. E o terceiro ponto tem a ver que quando você aceitava a comida oferecida por um rei, você aceitava estar submisso aos cuidados dele. E seria uma tremenda falta de respeito você aceitar esse cuidado, mas não pensar igual esse rei. Corajosamente, Daniel e seus amigos decidiram conversar com Aspenaz, que era o chefe dos oficiais. Eles reconheciam a grande oportunidade que estava sendo dada a eles, mas eles, entre agradar o rei e obedecer ao Deus a quem eles amavam e serviam, eles ficariam com a obediência. Ter um princípio no coração é uma coisa, agora ter coragem para mostrar o que você realmente pensa e acredita é outra. Quando Aspenaz ouviu aquilo, ele ficou muito preocupado. E ele disse para os jovens, ele falou, não posso fazer isso. Imagine se o rei souber e outra, eu sou responsável por vocês. Imagine se vocês ficam aí fraquinhos e tal, né? Agora imagine também a atitude dos outros jovens que estavam lá, vendo Daniel e os amigos conversando com Aspenaz. Eles devem ter pensado, esses caras são loucos, a gente está agora aqui desfrutando do bom e do melhor, será que eles não enxergam que Deus está nos abençoando? Mas lembre-se, no início a gente falou, Deus tinha planos de que os judeus, o povo de Judá, fosse uma bênção para a Babilônia, e Daniel e seus amigos estavam predispostos a ser essa bênção também. No final dos 10 dias que Daniel tinha estipulado como um teste, Aspenaz ficou surpreso, pois eles estavam com uma aparência bem mais saudável do que os outros jovens. Quando Aspenaz viu os resultados e que eles estavam bem saudáveis, ele disse, beleza, tudo bem, vocês podem continuar com esse regime até o final do treinamento. E quando terminou, então o rei veio e olha só o que aconteceu. Está no nosso texto-chave da lição. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E foi muito importante a primeira experiência deles na Babilônia terem sido de dedicação ao Senhor. Veja o que Ellen White nos diz no livro Os Ungidos. Não escolheram ser diferentes, mas aceitaram ser diferentes para não desonrar a Deus. Se tivessem dado o primeiro passo errado, seriam levados a outros, até que depois de cortada sua ligação com o céu, seriam arrastados pela tentação. Gente, a história dessa semana tá tão rica em lições que a gente teve até dificuldade para escolher só 3. Então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né, Matheus? Sim. A gente separou aqui 3 textos do livro Os Ungidos que resumem essas 3 lições principais. E é isso que a gente quer compartilhar com você agora. A primeira. O verdadeiro sucesso não acontece por acidente, acaso ou sorte. Ele é resultado da direção de Deus e é a recompensa da fé e da prudência,
da virtude e da perseverança. Lição 2. Para nos apoderarmos da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca para substituir os nossos esforços. Terceiro, Deus colocou Daniel e seus amigos entre os grandes homens da Babilônia para que pudesse apresentar o seu caráter. A fidelidade nas pequenas coisas foi um ponto marcante em toda a vida desses jovens. Eles honraram a Deus, tanto nos deveres mais simples como nas maiores responsabilidades. Ainda hoje, Deus chama jovens, assim como Ele chamou Daniel. Provavelmente, Daniel e seus amigos tivessem por volta ali dos seus 16 a 18 anos, mas eles não se intimidaram, mesmo numa terra estranha, com todos os atrativos que estavam à volta deles. Eles decidiram ser fiéis a Deus, leais a tudo que eles tinham aprendido em casa, a tudo aquilo que os pais deles haviam ensinado. E Deus recompensou a obediência, a fidelidade deles, e a partir daí, eles se tornaram de fato uma bênção e fizeram muita diferença em Babilônia. E a gente vai saber o restante dessa história na próxima semana. Até o próximo vídeo.